Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde ou boa noite para aquela que vai assistir esse vídeo nesta manhã ou nessa tarde. Nesse momento nós vamos, nessa quarta-feira, compartilhar esses versículos de Provérbios, capítulo 6, versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Nós vamos meditar, eu quero meditar contigo esses textos bíblicos aqui nesta manhã, para que nós venhamos a nos conscientizar de tudo aquilo que pode nos trazer transtorno, tudo aquilo que venha causar danos na nossa vida espiritual. Eu tenho dito aí a cada momento, desses vídeos que nós temos gravado concernente a essas coisas, porque nós estamos em tempos difíceis, tempo de pandemia. Jesus está alertando a igreja a todo momento para que nós venhamos não ficar despertados, não ficar dispersos, não ficar assim, desatento, porque Jesus Cristo está voltando e nós precisamos de estar alertas sobre esse assunto, Então eu quero compartilhar com você nessa manhã, meu irmão, Nós falamos nos vídeos passados sobre a mentira, sobre o engano, sobre essas coisas, e eu quero também dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu quero começar uma campanha em prol de cura física, irmãos. Eu vejo tanta pessoa reclamar de coluna, principalmente de coluna. Às vezes eu estou na fila de um banco, ou às vezes eu estou em algum lugar e a gente sempre está vendo a pessoa reclamar de uma hérnia de disco lombar, cervical, de pessoas que operou da coluna achando que ia resolver a situação e tem situações que às vezes piora. Então eu quero começar uma campanha. No próximo vídeo eu vou começar uma campanha em prol dessa cura, porque isso aí é somente um milagre, somente de Deus mesmo, Deus agir na nossa vida, Deus fazer um milagre de estender tuas mãos curadoras para curar e trazer libertação no nosso corpo físico. Não é somente da coluna, não. Eu quero estar assim orando, intercedendo, para que tenha outras doenças também, outras enfermidades que atacam o nosso corpo físico, que nós precisamos. Mas o alvo principal é a coluna. O principal é a coluna, mas tem pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com tumor benigno, maligno, pessoas que estão com infecção generalizada, e nós vamos nessa campanha ministrar. Nós vamos basear aqui no livro de Jeremias, depois eu vou estar citando capítulo e versículo, de onde fala: por acaso há coisa demasiadamente impossível para Deus? Não há, irmãos, não há. Aquilo que os médicos não dão solução, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele dá a solução. Nós que lemos a palavra de Deus, nós temos aí visto curas que Jesus Cristo fez no decorrer do ministério dele, Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue, nós vemos a sogra de Pedro, que é uma febre, mas começa com uma febre e daí a pouco dá um infarto, dá um derrame cerebral e a pessoa é paralisada, Então nós vamos fazer essa campanha em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta manhã, como eu já tenho dito para você, para nós compartilhar esses momentos aí, como eu digo em todos os vídeos, não precisa nós estender muito, não precisa de ficar detalhando demais da conta, porque você é inteligente.
Você que está me ouvindo, que vai me ouvir, é inteligente. Deus não deixou ser humano nenhum na face da terra que não seja inteligente, né? Lá no livro de Gênesis, Deus falou que Ele deu tanta inteligência ao homem que o homem pode até dominar os peixes do mar, pode dominar os animais, e nós vemos isso aí em reportagem de homem fazendo coisas incríveis. Então você é inteligente, eu tenho certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, que você vai estar, aleluia, junto comigo aí analisando testemunha falsa. O que é a testemunha falsa, né? Testemunha falsa é aquele que falsifica alguma coisa, é falsificador de alguma coisa, né? Se tem um documento, uma identidade, um CPF que ele é original e a pessoa vai lá e falsifica aquilo, aquilo é falso, está falsificando alguma coisa, né? Está falsificando, falsa testemunha é você testemunhar um fato que é mentiroso, uma coisa que não é verdadeira, né? E você falsificar aquilo, né? Existe essas coisas, existe pessoas que vão no juiz, vai falsificar, ser falsa testemunha para a pessoa em prol da firma. Essa semana eu fiquei sabendo de um caso de um rapaz que o colega dele foi mandado embora da empresa e ele pediu para testemunhar, o rapaz não quis, o colega não quis, mas a empresa pediu, o rapaz foi testemunhar lá, foi falar com respeito à situação. E havia situação que esse colega não sabia da maneira correta. E chegou lá no juiz e falou do jeito dele, falou mentira, né? Expressou mentira e acabando que, no final das contas, um rapaz que estava bem empregado foi mandado embora da empresa por falsa testemunha. E isso é a mesma coisa nossa. Se nós, irmãos, participar de coisas para fazer um falso testemunho entre um irmão nosso, né, da igreja, né, alguma coisa que nós não vemos, ou que nós não participamos, ou mesmo que nós participamos e vamos falsificar aquela verdade, talvez para aparecer. Eu não digo, não é seu caso, meu irmão, não é seu caso, né? Mas existe pessoas que têm coragem para querer se engrandecer em cima do ministério, para querer se aparecer para o pastor presidente e ter nome e crescer ali, ele fala falso sobre a pessoa. Eu ouvi um caso um tempo atrás também, de um senhor, de uma pessoa muito distinta, honesta, ele muito cansado, muito exausto, ele passou num bar para tomar ali um refrigerante e entrou ali, pediu uma guaraná, né, e foi tomar um guaraná, e existia muito lá pro lado de São Paulo, ainda existe a tubaína, né, e a cor da guaraná é como se fosse a cor de uma cerveja. E passou um irmão lá na rua, quando olhou lá, o irmão estava com um copo de guaraná cheinho, tomando, se refrescando. E o irmão chegou para o pastor e falou para o pastor, o fulano de tal lá está tomando cerveja, está lá no bar, eu vi ele tomando cerveja e tal. E aquilo repercutiu na igreja, irmãos. Ficou mal por senhor, até que o irmão explicasse que ele estava tomando uma guaraná, que ele tinha vindo do trabalho, estava exausto, com muita sede, e resolveu tomar uma guaraná. Irmãos, aquilo repercutiu, o irmão ficou mal. O que isso foi? Falso testemunho. E isso vai repercutir mal, não só perante, talvez a pessoa que dá um falso testemunho contra você, contra mim, perante o ser humano, ele pode até ficar bem visto, até que aquilo não seja descoberta a verdade, né? Porque depois que descobrir a verdade, aquele irmão fica como um mentiroso, caluniador, e aí a situação também não fica boa para ele não. E perante Deus, perante o juiz dos juízes,
a coisa vai ficar pior ainda, porque o julgamento dele, ele matou, praticamente, ele mata uma pessoa, uma família até. Tem gente que sai da igreja por causa disso, afasta dos caminhos do Senhor por causa disso. E infelizmente, irmãos e irmãs, a igreja está cheia disso, está cheia disso. Por isso que nós temos que vigiar a todo momento, no lugar que nós entramos, no lugar que nós participamos, né, da rodinha que nós fazemos parte, porque senão nós somos tidos como falso testemunho. E a última coisa, que é essa que semeia contenda entre os irmãos, essa é a pior. Deus abomina. Imagina a situação de Deus abominar. Deus abominar. A abominação é algo que, olha, o sangue de Jesus tem poder. É algo que Deus tira fora. Deus não quer saber. Deus detesta. Deus rejeita, irmãos, aquele que semeia contenda entre irmãos. Misericórdia. Eu já falei aqui num vídeo passado, eu conheço pessoa que faz contenda entre irmãos. Ah, o seu irmão não vale nada, o seu irmão isso, aquele irmão fulano, o irmão cicrano. Se eu chego para a pessoa, para conversar com a pessoa fala do meu irmão, da minha irmã, fala, eu estou se referindo à igreja, irmão, não estou se referindo à família. É claro que família também acontece, né? Aí chega outro, a pessoa já fala de mim. Então esse é o que semeia contenda, e aí vai gerando um clima tão difícil entre as pessoas, e aquilo mata também a pessoa espiritualmente. A pessoa fica triste, a pessoa fica cabisbaixo. Existem pessoas que até entram em depressão, irmãos, por causa dessa atitude da pessoa que semeia contenda entre irmãos. Por isso que a Bíblia está falando que semeia contenda entre irmãos. Está se referindo à igreja, porque lá no mundo nós não podemos mover com isso lá no mundo, porque o mundano já é para isso. Mas nós cristãos, irmãos, nós não podemos ter essa característica na nossa vida, não. Nós temos que ter a característica de Cristo, o caráter de Cristo na nossa vida, o fruto do Espírito de Deus é que nós precisamos. Então você lê, faz uma leitura, irmãos, de Provérbios capítulo 6, do versículo 16 em diante, medita, faz uma reflexão entre você, faz como diz 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, examina você mesmo. Olha se você não está dentro dessas qualidades que Provérbios está falando, para você pedir a Deus perdão, para você vigiar a sua língua, para você vigiar os seus procedimentos, para você vigiar quando for falar. É melhor orar pelo irmão. Em vez de nós chegar para outro comentar, em vez de nós chegar para o pastor, para a pastora comentar, em vez de nós chegar para um patrão nosso fazer comentário, em vez de nós... Porque existe também, irmãos, dentro da empresa, a pessoa vai fazer comentário do outro para tirar o cargo do outro, para ele subir de cargo. Olha que coisa horrível. Isso não procede para nós cristãos, não procede não. Que Jesus Cristo Senhor venha lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro nesta manhã, e que nós venhamos ser servos autênticos, como diz em Jó capítulo 1. Jó era um homem justo, era considerado um homem íntegro. Que lindo, irmãos. Que lindo Deus olhar para a terra, olhar para você, José, Maria, Pedro, João, né? Olhar para mim, o seu Leôncio, e olhar em nós e ver que em nós ele pode falar, não, aquele lá é justo, aquele lá é íntegro, aquele lá foge da aparência do mal, aquele lá esconde da aparência do mal, não é? Então nós temos vários textos bíblicos, né, que nos fala em Provérbios 19, 5 e 9, Êxodo 23, 1, não é? Deuteronômio 19, 15, se um homem testemunhar falsamente, lá no tempos antigos, irmãos, quando um homem levantava falso contra a pessoa, o julgamento dele era severo, eles não perdoavam não, irmãos.
Moisés não perdoava, eles não perdoavam, era apedrejado a pessoa que fazia falso testemunho contra o outro, né? Falava falsamente contra o outro, coisas que o outro não tinha feito, coisa que o irmão não tinha prejudicado, nem falado, nem feito, então era julgado. Agora você imagina no trono de Deus, se Deus detesta. Eu acredito que Deus vai falar, ó, apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Olha, irmãos, que palavra triste. Nós que servimos a Deus há 20, 30 anos atrás, ter a coragem de receber, de ouvir essa palavra da parte de Deus, irmãos. Não, vamos fazer uma análise da nossa vida. Vamos olhar para nós temos que ser como árvore plantada junto a ribeiro, Salmo 1, né? Que dá o seu fruto, o seu prazer é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, irmãos. Pelo amor de Deus, não vamos cair nessa dessas qualidades que o sábio Salomão escreveu aqui em Provérbios, não. Né? Vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros, né? Meditar na palavra de dia e de noite. Medita na palavra, irmão. Eu sempre falo isso. Levanta de manhã. Se o seu horário é 7 horas, se você tem que estar no trabalho, levanta às 5:30 da manhã. Meia hora você tira para ler a palavra, orar ao Senhor, colocar diante do Senhor, pedir Deus para ministrar na sua vida, tanto na emocional. Irmãos, como é bom você convidar Jesus, filho de Davi, venha e me ajuda a administrar minha vida emocional, me ajuda a administrar minha vida sentimental, me ajuda a administrar minha vida espiritual, me ajuda a administrar minha vida financeira, me ajuda a administrar minha vida ministerial. Como é lindo, irmãos, né? Jesus ajudar nós, porque nós, às vezes, somos levados pela emoção, pelo sentimento e acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Que nós venhamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, não assentar na roda dos escarnecedores. Não faz parte, irmãos, de montim, não. Se você notar um irmão na igreja, no trabalho, na sua empresa, na empresa que você trabalha, principalmente dentro da igreja, irmãos, que estiver fazendo reunião ali de montim para falar mal do pastor, para planejar coisas contra a igreja, não faz parte não, irmão. Pelo amor de Deus, sai fora. Se você não pode falar nada, vai para um canto, vai orar, pedir a Deus para cortar o laço, porque o diabo, irmãos, ele está tramando o laço de noite para colocar você em confusão, para me colocar em confusão. Em nome de Jesus, vamos meditar a palavra do Senhor. Ela diz em Mateus 5:9 sobre paz, 2 Coríntios 13:11, Filipenses 3:16, para que nós venhamos viver de paz, de alegria. Irmãos, vamos orar em nome de Jesus Cristo, que você possa meditar nessa palavra, fazer uma análise, para que nós, assim que a trombeta tocar, nós herdar vida eterna. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus soberano, Deus eterno, Príncipe da paz, leão da tribo de Judá, Rei dos reis é o Senhor. Pai querido, nesta manhã nós apresentamos, Papai querido, ó Deus, a leitura de Provérbios 6, versículo 19, para que se há em nós, Pai querido, os teus olhos estão sobre a terra. A tua palavra diz no livro de Salmo que o Senhor nos examina, que o Senhor nos sonda, Pai. Se há alguma qualidade dessa de Provérbios 6, a partir do versículo 17 na nossa vida, mentira, engano, semear contenda entre irmãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, arranca com mão poderosa esses espíritos malignos, coisas que abominam, que aborrecem o Senhor, tira de dentro de nós, Pai. Nós queremos nesta manhã ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nos liberta, Papai querido, dessas atitudes malignas. Joga por terra, corta todo o laço, toda a trama de Satanás contra a minha vida, contra a tua igreja, contra esse povo, Pai querido. Joga por terra agora. Traz libertação, liberta nossa mente presa, cativa a qualquer tipo de situação que abomina os olhos do Senhor. Nos liberta também, Pai querido, da enfermidade física, Pai. Senhor, ultimamente, Pai querido, nós estamos assolados por uma pandemia.
meu Deus, que tem assolado, tem matado, tem colocado o ser humano aleijado, deficiente, com sequela. Pai querido, dá livramento, guarda nós, a tua igreja, cobre nós com teu sangue, com teu manto sagrado, livra nós, Pai querido, dessas pandemias, Senhor, desse vírus do coronavírus, de outras doenças infecciosas. Se há algum tumor em nós, Senhor, tira agora, tumor benigno, maligno, eu te ordeno que sai dessa vida agora, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, já entra nos lares agora, vai arrancando dos lares todo espírito de separação, esse demônio que causa divisão, esse demônio que causa intriga, confusão, joga esse demônio por terra agora, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Entra nos lares, Pai, entra nos lares nesta manhã com teu poder do Espírito Santo, envia comitiva de anjos para entrar no lar, Pai. A tua palavra diz no Salmo 91 que os anjos do Senhor seguram nas nossas mãos para que nós não tropeçamos em alguma pedra. Meu Deus, derrama sobre nós o fruto do Espírito, traga sobre nós nesta manhã, Pai querido, as virtudes do Espírito Santo, todas as virtudes do Espírito, o caráter de Cristo seja implantado em nós, injeta em nós, papai querido, uma fé genuína, uma fé que provoca milagre, uma fé, papai querido, sobrenatural. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, entra na nossa vida, na nossa família, faz um milagre de salvação, liberta, salva, cura para a glória e honra do teu nome. Meu Deus, leva nós a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, ensina nós a ter um relacionamento perfeito com o Senhor, dá nós sabedoria para ter relacionamento sábio com nossos irmãos, com as pessoas na face da terra. Ensina nós a ser verdadeira testemunha de Jesus Cristo, Senhor, na face da terra. Pai, abençoa meu ministério, abençoa meu chamado. Pai querido, que toda trama de Satanás que tenta me impedir de pregar o teu evangelho, de pôr em prática a obra do Senhor, joga por terra, Pai querido, toda artimanha de Satanás, toda trama de Satanás, caia por terra, todo o laço do diabo, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora, não somente na minha vida ministerial, espiritual, financeira e conjugal, na vida de cada irmão, cada irmã que está, papai querido, assistindo esse vídeo nesta manhã. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Irmãos, se prepara para nós fazer essa campanha de cura e libertação, não é? Nós vamos estar orando você. Deus te deu autoridade, querido. Você apresenta as suas mãos ao Senhor sem ira e sem contenda. E quando eu estiver orando, você vai impor a mão sobre seu corpo físico ou sobre a pessoa que está com esse problema de coluna, hernia de disco lombar, cervical, desvio na coluna, que foi quebrado o fêmur, ou que está numa cadeira de roda. Irmãos, é momento de fé, é momento que nós temos que agir, é momento que nós temos que tomar atitude. Não fica esperando para ir no pastor, levar a pessoa lá no pastor, lá na igreja, não. Dentro da tua casa mesmo, você vai exercer a sua fé em Jesus Cristo Senhor, e Deus, pela muita misericórdia, vai curar a sua família, vai curar o seu ente querido, vai curar você, vai nos curar para que nós venhamos ser crentes saudáveis. A paz do Senhor, um dia abençoado, uma quarta-feira super abençoada para você e toda a sua família, e até a próximo encontro em nome